Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. A temperatura e a pressão afetam a solubilidade do oxigênio no sangue dos organismos. Alguns animais marinhos, sem pigmentos respiratórios, realizam transporte de oxigênio por meio da dissolução desse gás diretamente no plasma sanguíneo. Então, tem certos animais que faz através, essa absorção de gás oxigênio diretamente no plasma. Então, observe a variação da solubilidade do oxigênio no plasma em função da temperatura e da profundidade a que o animal esteja submetido, representada nos gráficos a seguir. Pessoal, então nós temos o que aqui? O que a gente tem que analisar aqui? Está falando de gases, dissolução de gases em líquido. Ele não está dando nenhum dado aqui, mas a gente pode ter a noção. A minha solubilidade diminui do meu gás, ela diminui conforme a temperatura aumenta. Então, se minha temperatura aumenta, minha solubilidade diminui. Tá certo? Olha lá. Temperatura baixa, uma alta solubilidade. Conforme a minha temperatura vai aumentando, minha solubilidade vai diminuindo. Consequentemente, profundidade. Quanto mais profundo vai, descendo na água, no mar, seja lá onde for, que está falando de animais marinhos, então no mar. Conforme a gente vai descendo em relação à profundidade do mar, aumenta a minha pressão. Aumentando a minha pressão, o que acontece com a solubilidade desse meu gás? Aumenta. Tá correto. Então, maior pressão, maior a solubilidade desse meu gás. Então, ele vai falar, um estudo realizado sob 4 diferentes condições experimentais para avaliar a dissolução de oxigênio no plasma desses animais apresentou os seguintes resultados. Pessoal, então o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que analisar, temos que correlacionar todas as condições, tanto de temperatura quanto de profundidade. Então, nós temos as condições experimentais aqui em W, X, Y e Z. Então, vamos adotar. Pessoal, no W, ele está falando o quê? Temperatura baixa. Se eu tenho uma temperatura baixa, tá vendo que não tem valor numérico. Então, a gente vai ter que ser conceitual, interpretativo. Temperatura. Se a temperatura é baixa, o que acontece? Temperatura baixa, maior solubilidade. Profundidade alta, pressão maior. Então, eu tenho uma condição muito bem favorável aqui para esses animais consiga, absorver o gás oxigênio. Então, eu tenho aqui, por enquanto, o W é o melhor. Então, vamos deixar eles anotado aqui. X. Temperatura baixa. Tá bom? Beleza. Tem a mesma condição aqui que o W. Então, eu vou ter uma alta solubilidade. Só que ele está falando que eu tenho uma profundidade baixa. Então, tá raso. Então, quanto menor a minha profundidade, menor a solubilidade. Então, essa condição X não é tão favorável quanto W. Então, não vamos ela em comparação ao W, o W ainda é melhor. Y, temperatura alta, já era. A gente já pode ver aqui, temperatura alta, menor solubilidade e profundidade baixa, pessoal, é a pior condição que está tendo aqui. Temperatura alta e profundidade baixa quase não tem solubilidade desse meu gás, porque é tudo invertido. Profundidade baixa, baixa solubilidade. Temperatura alta, baixa solubilidade. O Y é o pior dos três, por enquanto. Z, temperatura alta, já não tem uma solubilidade tão boa. Temperatura alta. E a profundidade alta, eu tenho uma maior solubilidade. Tá vendo que os parâmetros X e Z, eles são parecidos? A gente pode fazer eles são parecidos, mas nenhum dos três é tão bom quanto o W. Então, qual é o transporte de oxigênio dissolvido no plasma sanguíneo?
foi mais favorecido na condição experimental, representado pela seguinte letra, W. Tá vendo, pessoal, como a gente faz essas análises? Não é um exercício tão difícil, mas é um exercício conceitual. Então a gente tem que ficar ligado nisso daqui. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e esteja tudo em ordem, que é um exercício bem interpretativo. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem está estudando essa matéria. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. Se tiverem alguma dúvida ou queiram que eu resolva algum exercício, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço o vídeo em questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!